Vamos lá, galera, para a segunda parte. Tive um problema técnico aqui. Vivendo e aprendendo. Vamos lá. Nós estávamos no continente que tivesse mais mortes. A pergunta é, letra C. Qual país teve mais mortes? A gente chegou à conclusão que foi os Estados Unidos. E o continente? O continente a gente chegou à conclusão que foi a Europa, com 123.997 mortes. Né? Foi o continente que teve mais mortes. A letra D. Dentre os países, o mais populoso é a China, com mais de 1 bilhão de pessoas. É gente para encardir. No entanto, não teve muitos casos. Qual poderia ser a razão? Então, a lógica seria o país mais populoso ter a maior quantidade de mortes. Né? O que aconteceu com os Estados Unidos, por exemplo, a justificativa deles é que quanto mais gente tiver, mais contaminação, mais mortes. O Brasil também é um país mais populoso, pela lógica também teria mais mortes. No entanto, a China é o país mais populoso do mundo. E, no entanto, teve uma quantidade ínfima de mortes, 4.633 mortes. Quer dizer, nós já passamos a China, né, nos dias atuais. Qual a explicação que a gente poderia dar? Bem, a explicação dos especialistas é de que eles fizeram a contenção correta, fizeram o isolamento com coerência, fecharam a cidade que estava com a epidemia e isso impediu que a doença disseminasse. Beleza. Terceira questão. Outra tabela. A situação... vamos lá, ler o título da tabela. Situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil. Né? Situação epidemiológica teve com a epidemia, né? com a doença no Brasil, 29/5 às 19 horas. Quer dizer, a situação de atualização foi nesse dia, nesse horário. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma coluna escrito ID. Não sei o que é isso ainda. Vamos ver. UF. Esse UF quer dizer Unidade de Federação. É que estado brasileiro que estão fazendo. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará, Pará, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Minas Gerais, Distrito Federal, Alagoas e Santa Catarina. Casos, né? Casos nesses estados. Então, vejam, as colunas estão representando, primeiro, a identificação de 1 a 14, que são os estados, a unidade de federação, que estados são esses, quantos casos cada estado tem, quantos óbitos cada estado teve, óbitos quer dizer mortes, né, pessoal? Para quem não sabe, né? E aí eu tenho outra tabelinha dizendo de novo identificação, ID 15, quer dizer, continuação da anterior, são outros estados, né? O F aqui, ó, Amapá, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Piauí, Rondônia, Paraíba, né? Tocantins, Goiás, Roraima, Mato Grosso do Sul. Eu não tô ruim em geografia não, viu? Tô bonzinho em geografia. Os casos, né, casos que a gente fala são os pacientes que tiveram Covid. E os óbitos, as pessoas que morreram de Covid, beleza? Aí no lado ele fez uma espécie de apanhado geral. Total de casos confirmados, 465.166 casos. Em acompanhamento, quer dizer, quantos estão ainda em acompanhamento? Estão no hospital, estão sendo avaliados, estão em casa sendo avaliados? 257.812, né? Mais a metade, está aqui do lado, 53,3%. Recuperados, casos de pessoas recuperadas, 189.436 casos, ou seja, 40,7% de pessoas se recuperaram. Óbitos, 27.878, que representaria 1,124. Esse valor aqui não é porcentagem, tá? Ele está falando de crescimentos pontuais. Nos últimos 3 dias, teve 331 casos
em investigação ainda, né, que não se sabe, não tem confirmação, 4.245 casos. A tabela representa o quê? A letra A eu pergunto isso. A situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil, ou nos estados brasileiros. Beleza? Seria a resposta correta. Que estado brasileiro tem mais óbitos? E qual tem menos? Então a gente vai ter que procurar aqui dos óbitos quem tem mais. Graças a Deus eles colocaram em ordem crescente, veja. Tá? O maior caso de óbitos está aqui, 7.275 casos, São Paulo. Então eles colocaram em ordem decrescente, dos mais casos de óbitos para os menos casos de óbitos. Então fica mais fácil. Então o estado que teve mais casos de óbitos foi São Paulo. E o estado que teve menos só ir lá no final, 27º lá. Quem é? Mato Grosso do Sul, com 18 óbitos. Ok? Letra C. Qual o total de óbitos da região sudeste? Agora tem que saber um pouquinho de geografia, né? Não adianta só saber matemática, não. Então, quais são os estados do sudeste? Vamos lá. Nós estamos no sudeste, né, pessoal? Então, nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Tá certo? Tem mais algum? São só esses, né? Os demais não pertencem ao nossa região. São Paulo, eu tenho 7.275 casos. 7.275 casos. São Paulo. Rio de Janeiro, 5.079 casos. Ok? Vamos procurar agora Espírito Santo, está lá embaixo. Espírito Santo, 560 casos. E Minas Gerais, vamos procurar ali. Minas Gerais, 257 casos. Somando, estou somando aqui agora com vocês, hein? 9, 14, 21. Vai 2, 9, 16, 22, 27. Vai 2. 4, 9, 11. 8 e 5, 13. Então, o total de casos no Sudeste é de 13.171 casos. Ok? É bom sempre, quando está em prova, em atividade, fazer mais de uma vez. Conferir se você viu os dados corretos, confere os dados. Então, vamos lá, vamos ver de novo. São Paulo, foram quantos casos? 7.275 casos. Ok. Rio de Janeiro, tem quantos casos? 5.079. Ok. Espírito Santo, 560. Minas Gerais, 257. Fechou. Agora eu vou conferir o cálculo. 9 com 5, 14. 14 com 7, 21. Vai 2. 9, 16, 22, 27. Vai 2. 2 e 2, 4. 4 e 5, 9. 10, 11. Vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. 13.171 casos. Ok. Então fechou. Beleza? Vamos para o próximo. Qual o total de óbitos da região Nordeste? Então, de novo, tem que saber um pouco de geografia. Certo? Vamos descobrir quais são os estados do Nordeste? Vamos lá. Vocês podem ir por eliminação. Ó. São Paulo não é, Rio de Janeiro não é, Amazonas é do Norte. Ceará é Nordeste. 2.859 casos. 2.859 casos. Depois eu tenho Pará. Pará é Norte. Pernambuco é Nordeste. 2.669 casos. Ok? Lembrando que é óbitos, tá, gente? Não confundir com casos. A tabela de casos é bem maior, tá? Ele está perguntando óbitos, pessoas que morreram. Vamos lá, continuando lá. Nós vimos primeiro Ceará, Pernambuco. Próximo, Maranhão, é Nordeste, né? Maranhão, 911 casos.
Depois do Maranhão, Bahia, também Nordeste, 609 casos. Depois vem Espírito Santo, Sudeste. Paraíba, Nordeste, 327 casos. Depois da Paraíba vem Minas Gerais, não é Nordeste. Distrito Federal, Centro-Oeste, Alagoas é Nordeste, 406 casos. Depois temos Santa Catarina, que é Sul, né? Amapá, Norte, Rio Grande do Sul, Sul. Rio Grande do Norte é Nordeste. Temos 268 casos. 268 casos. Sergipe também é Nordeste, 142 casos. Acre não é, Piauí é Nordeste, 146 casos. Depois o Piauí vem Rondônia. Esse PR aí, gente, é Paraná, tá? Não é Paraíba, não. Paraná. Paraná é sul do Brasil. Tocantins, eu falei no começo era Paraíba. Paraíba é PB. Então, Paraná, Tocantins, Goiás, Roraima, Mato Grosso do Sul. Então, acabou. Acabou. Os estados do Nordeste, acabou. Vamos somar agora. 9, 9, 18, 19. 19, 28, 35, 41, 49, 51, 57. Sem preguiça, né? Temos que fazer, não tem jeito. 10, 16, 17, 19, 25, 29, 33. Vai 3. 3 e 8, 11. 11, 17. 17, 24, 26, 32, 35, 39, 41, 42, 43. Vai 4. 4 mais 2, 6, mais 2, 8. Então, total, 8.337 casos de óbitos no Nordeste. Volto a falar. Sempre bom rever lá o cálculo, mas deve estar certinho. Bom, vamos para a questão 4. É um gráfico, não é tabela. Vocês vão ver sempre primeiro o título, quantidade de exames do país. Por país, Suíça foi a nação que mais realizou ensaios por 1 milhão de habitantes. Então, eu vou ter as bandeiras dos países e os nomes dos países. Depois eu vou ter número de casos, né? Tem do lado a posição no ranking, né? Em que posição ela está no ranking. E testes em 1.000 pessoas, quantidade de testes para cada 1.000 pessoas. E testes por milhão, tá certo? Então, olhando de cara assim, você vai ver que a quantidade de testes por milhão maior foi da Suíça. Então, foi quem fez mais testes, né? Eles colocaram já na ordem aqui, ó. Segundo lugar vem a Itália, terceiro vem a Alemanha, depois a Espanha, Rússia, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Turquia, Reino Unido, França, Irã, Brasil, fico na lanterninha. China não tem a quantidade, ela não forneceu a quantidade de testes que ela fez, certo? Mas a lanterninha aqui é o Brasil. Então aqui eu tenho a quantidade de casos, tá certo? Aí vou ter aqui Suíça em 15º lugar, na quantidade de casos, Itália em 3º lugar e daí por diante, tá certo? Então esse é o apanhado geral do nosso gráfico. Vamos lá ver as perguntas. Primeira pergunta, letra A. Deixa eu botar para vocês enxergarem. Letra A. Do que se trata o gráfico? O gráfico se trata de um gráfico de colunas, né, que tem a quantidade de exames por país com Covid-19, quer dizer, a quantidade de pessoas que fizeram exames da Covid-19 no mundo inteiro, né? B. Em que data os dados foram aferidos? Isso é importante, ó. Até 23 de abril, tá lá embaixo, bem pequenininho no gráfico, tá? Para quem tem vista boa.
até 23 de abril, tá certo? Tá lá a fonte World Matter, Ministério de Saúde. World Biometer. Em que país foi campeão de testagens, né? Que país foi campeão de testagem? Foi a Suíça, né? A gente viu aqui, ó, a quantidade de testagem por milhão foi bem alto. Que país tem menos testagens? Foi o Brasil. Lanterninha aqui. Quantos casos teve a Itália? Vamos lá, procurar a Itália aqui. Ó, Itália é o segundo país aqui. Teve 189.973 casos. Né? Ela está na posição terceiro lugar em casos. Quantos testes por 1.000 habitantes ela fez? Por 1.000 habitantes está bem na frente, ó, 1.500 testes. Isso tá meio estranho. Vamos manter 1.500, mas está estranho, pessoal, porque se em cada 1.000 tem que ser um valor menor que 1.000, né? Então, eu estou achando meio estranho isso aqui. 1.500 testes por 1.000 habitantes, passou de 1.000. Vamos lá, pode ser que esteja tem um pontinho de 150 aqui, ou 15, não sei, mas está estranho. No Brasil foram feitos quantos casos por 1.000 habitantes? Ou melhor, quantos testes, né? Aqui está errado, quantos casos não, quantos testes por 1.000 habitantes? 189, aí está dentro, ó, 189 pessoas por cada 1.000 pessoas fizeram o teste, certo? Diante disso, o que você acha? Que possivelmente terão mais casos de contaminação, de contaminados, ou menos casos? Ora, se faz menos testes, pode ser que muita gente pegou a Covid-19, né, não tenha tido nenhum sintoma, porque algumas pessoas é assintomático, então o número pode ser bem maior que esse número que está aí, o número de pessoas contaminadas. Ok? Seguindo. Bom, isso aí, gente. Por hoje é só. Vou ver se na próxima semana a gente faz mais atividades como essa, ok? Valeu! Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, dizer a sua turma e nos vemos na próxima aula. Forte abraço!